voltamos então com a resposta. Vamos vê-la então. Então, a pergunta foi a seguinte: na obtenção de conhecimento, o pesquisador pode fazer uso de dois métodos importantes, o dedutivo e o indutivo. Então, foi pedido para que você analisasse as afirmações abaixo e respondesse qual delas é a incorreta a esse respeito. Bem, a incorreta é a alternativa E, que diz que o método dedutivo não trabalha com hipóteses. Por que ela é incorreta? Veja, a partir do momento em que você traz para o conhecimento algumas considerações gerais, estas considerações gerais fazem parte do que a gente chama em pesquisa de hipóteses. Tá? Se elas são verdadeiras ou não, o pesquisador depois, a partir do momento que ele vai em busca de informações, ele vai detectar se elas e vai verificar se elas são verdadeiras ou não. Mas enfim, o método dedutivo, ele trabalha com hipóteses. Ok? Então vamos continuar. No primeiro bloco, eu havia comentado com você de que o primeiro conceito que surge é o de homo econômicos, certo? E disse para você, inclusive, né, que este conceito ele vai mudando, né, a partir do momento em que a ciência econômica se relaciona com a psicologia, fazendo surgir, então, a disciplina psicologia econômica. Você vai perceber, e aqui eu vou inclusive mostrar para você vários autores tentando conceituar, afinal de contas, o que é esse homem econômico. Você vai perceber que no final nós não vamos chegar a nenhuma conclusão. Puxa, mas como assim? Veja, pelo seguinte, qualquer ciência, né, tanto a economia como a psicologia, a partir do momento em que ela estuda o homem, né, ela vai trazer teorias tentando explicar esse homem de formas completamente diferentes. O que nós vamos perceber aqui no conceito de homem econômico é a mesma coisa. Então, dependendo do autor, ele vai relacionar esse homem econômico mais como características ligadas à racionalidade e outros com características, vai mostrar esse homem econômico, mais relacionado a características emocionais, psicológicas. Ok? Então, eu, de alguma forma, estou trazendo autores para que você perceba que, dependendo do autor, ele vai direcionar esse conceito para um lado mais racional ou para um lado mais psicológico. Então, vamos olhar aqui na tela. O primeiro autor é Veblen, tá? Principais informações, né, a respeito desse conceito de homem econômico que ele nos traz é o seguinte, veja. As teorias econômicas não combinam com a realidade. Ele faz uma crítica, né, a um ponto inicial que eu trouxe para você, de que houve um momento em que a economia, a ciência economia, né, não conseguia mais responder a todos os questionamentos e a todos os problemas. Veblen foi um dos críticos que fez isso, né? Então, quando ele diz que elas não combinam com a realidade, é que ela, de alguma forma, precisa rever o que ela está observando, certo? Outra coisa que Veblen nos traz. O consumo, em grande parte das vezes, é fruto da pressão social do grupo ao qual se pertence. Veja, essa afirmação de Veblen foi tão importante que ela, de alguma forma, originou, dentro da área de economia, a importância da psicologia social. Então, de alguma forma, o Veblen está dizendo o seguinte: muito do que eu consumo por causa da pressão social. Então, é a questão assim, eu preciso pertencer a um grupo, Só que, para pertencer ao grupo, esse próprio grupo me pressiona a consumir certos produtos que, de alguma forma, seriam desnecessários, vamos dizer assim, tá? Essa informação é super importante. E a terceira informação que Veblen nos traz é o seguinte: o empreendedor gerava o caos no sistema produtivo, pois, para ter lucro, desorganizava o sistema. Empreendedorismo, né? Um tema extremamente atual, no entanto, anteriormente também era um tema importante, só que o conceito de empreendedorismo que nós temos hoje é completamente diferente desse de Veblen, tá? Ele traz, inclusive, quando ele fala de empreendedorismo, o papel do empreendedor. Então, para ele, o empreendedor, na época em que ele fez esse estudo, era visto como um empreendedor predatório, né? O que seria isso? É um empreendedor que só pensa no lucro,
que de alguma forma não está pensando na questão social. Se ele tiver que mandar pessoas embora, ele vai mandar. Se ele tiver que destruir a concorrência, ele vai destruir, tá? Então, por isso que ele o qualificava, por exemplo, como extremamente egoísta e predador. Você vai observar no decorrer das aulas que esse conceito de empreendedor também vai mudar. Ok. Dando continuidade, um outro autor muito importante, né, que tenta de alguma forma, né, fazer críticas a esse homo econômicos, é o Pareto, tá? E uma das informações importantes que ele nos traz é o seguinte: as pessoas tenderiam a ordenar os bens em termos de preferência, independentemente da quantidade de utilidade, né? Então, de alguma forma, né, você enquanto consumidor, você consome de acordo com a sua preferência. Eu poderia dizer para você que o Pareto traz, num primeiro momento, né, eu acho que ele, inclusive, foi um dos primeiros a trazer essa questão, que ao consumir, quer dizer, ao escolher algum produto, você não leva em consideração apenas a questão racional, né? Eu compro porque eu preciso, né? Ele traz a questão da preferência. Por que eu comprei o produto X e não o Y? De alguma forma, o emocional está aí, né, entrando em ação. Vamos lá, então. Outro autor extremamente importante é o Pierre Louis, né, que em 1954, ele mostra, né, que a psicologia econômica como o estudo da economia sob aspectos subjetivos e mentais. Então, o Pareto, ele começa, de alguma forma, a incluir a questão emocional, né, como importante quando ele fala que a preferência do consumidor entra em ação na tomada de decisão. O Pierre Louis, né, prontamente, ele fala, nesse primeiro momento, da importância da psicologia econômica, né? E quando ele fala de psicologia econômica, veja aí no slide quando eu falo assim, aspectos subjetivos e mentais, ele traz então, fortifica, né, essa questão de que o mental, o emocional é importante, tá? O objetivo do seu estudo era o quê? Explicar a evolução dos sistemas econômicos, incluindo o estudo de fatores qualitativos. Por exemplo, eu preciso decidir sobre aplicação X e aplicação Y. Essa tomada de decisão, de acordo com Pierre Louis, não é uma tomada de decisão apenas racional, tá? De alguma forma, fatores qualitativos vão entrar em ação, tá? Qual das aplicações, por exemplo, é mais segura? O que é seguro para mim? Eu sou conservador ou não sou conservador? Eu gosto de alguma forma, aplicar, né, em algum sistema que vai me trazer riscos, o risco me deixa estressado, não me deixa estressado. Então, é a partir desse momento que as questões qualitativas tornam-se importantes, tá? Bom, eu diria para você que dentre todos os autores que eu vou mostrar nesse segundo bloco, Catona é um dos mais importantes. Lendo o livro-texto de você, você vai observar o quanto os estudos de Catona foram importantes para o desenvolvimento da psicologia econômica, tá? Então, e por que o Catona foi importante? Ele não era economista e sim psicólogo, tá? E nós podemos dizer, inclusive, veja aí no slide, que foi o marco transformador da área. Tá? Então, os estudos de Catona, de alguma forma, transformaram, desenvolveram a área da psicologia econômica. Bom, principais informações que ele nos traz nos seus estudos. Então, Catona focou o seu trabalho nos fatores psicológicos que contribuíram para o comportamento econômico. Tá? Foi o primeiro autor, então, que realmente estudou, né, quais são os fatores psicológicos que, de alguma forma, determinam o comportamento econômico. Muito bem. Segunda informação importante, esse comportamento, como outros, era socialmente aprendido. Dependia de estímulos e era capaz de se manifestar e de se modificar de forma observável. Mais adiante eu vou mostrar para você as principais teorias, né, que ajudaram no desenvolvimento dessa disciplina, psicologia econômica. E Catona foi um dos primeiros, inclusive, a mostrar que
a forma como eu me comporto no contexto econômico, muitas vezes, é uma forma que foi aprendida. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você faz parte de uma família que sempre investiu na Bolsa de Valores, certo? A probabilidade de você, futuramente, se tornar um investidor na Bolsa é muito alta. É isso que o Katona, de alguma forma, está tentando mostrar. Existe uma teoria, inclusive, provando que isso é possível, né? Muito bem, mas mais adiante eu explico para você. Bom, uma outra informação de Katona. Ele fez estudos sobre as atitudes, né? Expectativas das pessoas, sentimentos e aspirações dos agentes econômicos, comportamentos relacionados ao consumo e à poupança. Mais adiante também eu vou voltar a esse assunto das atitudes, mas é importante dizer, né, que é um estudo que foi iniciado com esse autor Katona. Outro autor importante é o Simon, né? Ele inclusive ganhou o Prêmio Nobel de 1978, né? Ele focou o seu estudo na teoria da decisão e ele faz uma crítica da incapacidade de descrever os processos humanos nas tomadas de decisões. Até então, com relação a esse tema, teoria da decisão, não haviam ainda muitos estudos. A partir do momento que a psicologia econômica se desenvolve, esses estudos vão se desenvolvendo cada vez mais. Nós veremos os principais estudos que lidam com isso, mas, enfim, o Simon, de alguma forma, ele traz ele mostra essa importância de estudar a teoria das decisões. Portanto, será a partir de 1980 que a psicologia econômica se estabelecerá como área específica do conhecimento, ou seja, interface entre a psicologia e a economia. Muito bem. Finalmente, um outro teórico importante é o Daniel Kahneman, né? E qual foi o foco do seu estudo? Vejam que ele é mais atual, 2002, e focou o processo de decisão não como fruto de análise cuidadosa e racional das alternativas, mas como resultado de um processo quase intuitivo. Não sei se você está percebendo que a cada momento, né, os autores vão incluindo a questão do psicológico. Quando ele fala que ele não é um processo, tomada de decisão não é um processo só racional, e sim um processo também intuitivo, ele está querendo mostrar que a questão do psicológico também na tomada de decisão é importante. Ok? Vamos lá, então. Mais uma pergunta para que você possa refletir e no próximo bloco, então, eu vou dar a resposta. Vou ler junto com você. Levando-se em consideração as críticas feitas ao Homo econômicos, o que é correto afirmar? Vamos lá. Alternativa A. Para Veblen, o empreendedor não era um predador. B. Veblen acreditava que o consumo não era fruto da pressão social. C. Katona foi estudioso que focou seu trabalho nos fatores psicológicos e econômicos. D. Reinhold não inclui o estudo de fatores qualitativos humanos. E todas as alternativas estão corretas. Vou dar um tempinho para você, voltamos já com a resposta. Obrigada.